Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. A Boa Filha, um livro escrito por Karin Slaughter. Introdução. Quinta-feira, 16 de março de 1989. O que aconteceu com Samantha? Samantha, que sentiu as picadas de milhares de vespas dentro das suas pernas, enquanto descia correndo pela longa estrada abandonada até a casa da fazenda. O som dos tênis golpeando a terra batida ecoava junto com as pulsações rápidas de seu coração. O suor tinha transformado seu rabo de cavalo em uma corda grossa que a chicoteava nos ombros. As varetas de ossos delicados dentro dos tornozelos dela pareciam que iam quebrar. Ela correu mais, engolindo o ar seco, sentindo mais dor. Mais à frente, Charlotte estava parada sob a sombra da mãe delas. Todos ficavam à sombra da mãe delas. Gama, que era uma figura imponente, olhos azuis, cabelo preto curto, pele pálida como um papel e uma língua afiada sempre a postos para causar pequenos cortes doloridos em lugares inconvenientes. Mesmo de longe, Samantha pôde ver a linha fina dos lábios reprovadores de Gama, que analisava o cronômetro na sua mão. O tic-tac dos segundos ecoou dentro da cabeça de Samantha. Ela se forçou a correr mais rápido. Os tendões das suas pernas pareciam gritar. As vespas se moveram para dentro dos seus pulmões. O bastão de plástico pareceu escorregadio na mão dela. 15 metros. 10. 5. Charlotte ficou em posição, virando seu corpo no sentido contrário ao de Samantha, olhando direto para frente. Então, começou a correr. Às cegas. Esticou o braço direito para trás, aguardando a batida do bastão na palma de sua mão para que pudesse correr a próxima etapa. Essa era a passagem às cegas. A transferência exigia confiança e coordenação, e, como em todas as outras vezes, na última hora, nenhuma delas estava à altura do desafio. Charlotte hesitou, olhando para trás. Samantha deu um impulso abrupto para a frente. O bastão de plástico derrapou no pulso de Charlotte, seguindo a marca vermelha de pele machucada, da mesma forma que acontecerá 20 vezes antes. Charlotte gritou. Samantha cambaleou. O bastão caiu. Gama praguejou alto. Já basta para mim. Gama enfiou o cronômetro no bolso da parte de cima do avental. Ela disparou em direção à casa, com as solas dos pés descalços vermelhas por causa da terra batida do quintal. Charlotte esfregou o pulso. Babaca. Idiota. Samantha tentou forçar o ar para dentro dos pulmões agitados. Você não deveria olhar para trás. Você não deveria rasgar o meu braço. Chama-se passagem às cegas, não passagem surtada. A porta da cozinha bateu ao fechar. Ambas olharam para a casa centenária da fazenda. Ela estava se desmanchando. Era um monumento desregrado em homenagem a uma época anterior à dos arquitetos diplomados e das licenças para construção. O sol poente não suavizava os ângulos bizarros. Nada muito além de uma camada obrigatória de tinta branca fora aplicada ao longo dos anos. Havia cortinas de renda penduradas na fileira de janelas. A porta da frente desbotou para um tom cinza de madeira gasta por mais de um século de alvoreceres do norte da Geórgia. O telhado tinha envergado em um ponto, uma manifestação física do peso que a casa precisava carregar agora que os que tinham se mudado para lá. 2 anos, uma vida inteira de discórdia separavam Samantha da sua irmãzinha de 13 anos, mas ela sabia que, ao menos nesse momento, estavam pensando a mesma coisa. Quero ir para casa. Casa era um rancho de tijolos vermelhos mais próximo da cidade. Casa eram os quartos da infância delas, que elas decoraram com posteriores adesivos, no caso de Charlotte, com uma canetinha verde. Na casa, tinha um gramado quadrado bem cuidado na frente e não um pedaço de terra barrento ciscado pelas galinhas, com uma estrada de 70 metros antes que fosse possível ver quem estava chegando. Ninguém tinha visto quem estava chegando na casa de tijolos vermelhos. Só 8 dias tinham se passado desde que a vida delas fora destruída, mas parecia muito tempo.
Naquela noite, Gama, Samantha e Charlotte tinham caminhado até a escola para uma reunião da equipe de corrida. O seu pai estava trabalhando, porque Rusty sempre está trabalhando. Depois, um vizinho se lembrou de ter visto um carro preto estranho passando devagar pela rua, mas ninguém vira o coquetel molotov voando pela janela da casa de tijolos vermelhos. Ninguém vira fumaça serpenteando pelas calhas ou as labaredas chegando até o teto. Quando foi dado um alarme, a casa de tijolos vermelhos era um poço preto flamejante. Roupas, posteres, diários, bichos de pelúcia, lição de casa, livros, 2 peixinhos dourados, dentes de leite perdidos, dinheiro ganho nos aniversários, batons roubados, cigarros escondidos, fotos de casamento, fotos de bebês, uma jaqueta de couro de um garoto, uma carta de amor do mesmo garoto, fitas com músicas gravadas, CDs, um computador, uma televisão e um lar. Charlie. Gama parou na soleira do lado de fora da porta da cozinha. As mãos dela estavam nos quadris. Venha arrumar a mesa. Charlotte virou para Samantha e disse, última palavra, e correu na direção da casa. Retardada, murmurou Samantha. Você não dá a última palavra em uma discussão apenas falando as palavras última palavra. Ela se moveu ainda mais devagar em direção à casa, com as pernas bambas, porque não era uma idiota que não podia esticar o braço para trás e esperar que um bastão fosse posto na sua mão. Não entendia por que Charlotte não conseguia aprender aquela passagem simples. Samantha deixou os tênis e as meias ao lado dos de Charlotte, na soleira da cozinha. O ar dentro da casa estava frio, úmido e parado. Sem amor, foi o primeiro pensamento que saltou na cabeça de Samantha quando passou pela porta. O ocupante anterior, um solteirão de 96 anos, tinha morrido no quarto do andar de baixo no ano passado. Um amigo do pai delas os deixou viver na casa da fazenda até que as coisas se acertassem com a seguradora. Se as coisas pudessem ser acertadas. Aparentemente, estavam questionando se as ações do pai tinham ou não incitado o incendiário. Um veredito já havia sido proferido na corte da opinião pública, o qual, provavelmente, foi o motivo que levou o dono do hotel onde estavam na semana anterior a solicitar que encontrassem outras acomodações. Samantha bateu a porta da cozinha, porque esse era o único jeito de garantir que ela fechasse. Uma panela de água estava parada sobre o fogão verde-oliva. Um pacote de espaguete permanecia fechado sobre o balcão marrom de fórmica. A cozinha parecia abafada e úmida, o espaço mais sem amor da casa. Nenhum item no cômodo vivia em harmonia com os outros. A geladeira antiquada rangia toda vez que abriam a porta. Um balde sob a pia estremeceu sozinho. Havia uma coleção embaraçosa de cadeiras de modelos diferentes em volta da mesa, instável de aglomerado barato. O gesso estufado das paredes era salpicado por trechos brancos onde fotos velhas tinham sido penduradas no passado. Charlotte mostrou a língua enquanto jogava os pratos de papel na mesa. Samantha pegou um dos garfos de plástico e lançou no rosto da irmã. Charlotte bufou, mas não por indignação. Caramba, isso foi incrível. O garfo dera uma pirueta graciosa, no ar e fincara na fresta entre os lábios dela. Charlotte agarrou o garfo e ofereceu para Samantha. Eu lavo a louça se você conseguir fazer isso 2 vezes seguidas. Se você acertar uma vez na minha boca, eu lavo por uma semana, retrucou Samantha. Charlotte cerrou um olho e mirou. Samantha estava tentando não pensar muito sobre o quanto foi estúpida a ideia de sugerir para a irmã menor jogar um garfo na cara dela quando Gama entrou carregando uma caixa grande de papelão. Charlie, não jogue talheres na sua irmã. Sam, me ajude a procurar aquela frigideira que comprei outro dia. Gama largou a caixa na mesa. Do lado de fora, estava escrito tudo por $1,99. Havia dezenas de caixas parcialmente desocupadas espalhadas pela casa. Elas criavam um labirinto pelos cômodos e corredores, todas cheias com doações que Gama comprará em brechós por alguns trocados. Pensem em quanto dinheiro estamos economizando, proclamou Gama, segurando uma camiseta roxa desbotada com uma estampa da chart lady do programa de TV Saturday Night Live, dizendo bem, isso não é especial. Pelo menos foi isso que Samantha achou que estava escrito na camiseta. Ela estava muito ocupada se escondendo com Charlotte no canto, as duas aterrorizadas ao ver que a mãe esperava que usassem roupas de outras pessoas, meias de outras pessoas, inclusive as roupas íntimas de outras pessoas até que, com a graça de Deus, o pai delas tomasse alguma providência. Pelo amor de Deus! Gritara Rusty com Gama. Por que não costura de vez a gente, hein? Uns sacos e acaba logo com isso, o que fez Gama estourar com ele. Agora você quer que eu aprenda a costurar? Os pais delas discutiam por coisas novas porque não havia mais coisas velhas para serem discutidas. A coleção de cachimbos de Rusty, os chapéus dele, seus livros jurídicos empoeirados espalhados por toda a casa, os diários e papéis de pesquisa de Gama com grifos e círculos vermelhos e anotações, os quedes dela largados na porta da frente, as pipas de Charlotte, as presilhas de cabelo de Samantha, a frigideira da mãe de Rusty se foi, a panela elétrica verde que Gama e Rusty ganharam de presente de casamento se foi, o forno elétrico com cheiro de torrada queimada se foi. O relógio de cozinha em forma de coruja, com os olhos que iam de um lado para o outro. Os ganchos onde deixavam as jaquetas. A parede em que os ganchos estavam pregados. O furgão de Gama, sempre parado como um fóssil de dinossauro na caverna escurecida que um dia fora a garagem.
A casa da fazenda continha 5 cadeiras cambaleantes que não foram vendidas na liquidação dos bens do fazendeiro solteiro, uma mesa de cozinha velha que era barata demais para ser chamada de antiguidade e um roupeiro grande enfiado dentro de um closet pequeno sobre o qual a mãe lhes disse que teriam que pagar uma moeda para Tom Robinson, personagem do livro Sol é para Todos, desmontá-lo. Nada estava pendurado no roupeiro. Nada estava dobrado nas gavetas do quartinho ou guardado nas prateleiras altas da despensa. Tiveram que se mudar para a casa da fazenda 2 dias atrás, mas quase nenhuma das caixas fora aberta. O corredor da cozinha era um labirinto de contêineres com etiquetas erradas, de sacos de papel marrom manchados que não poderiam ser esvaziados até que os armários fossem limpos, e os armários não seriam limpos até que Gama forçasse a fazê-lo. Os colchões no andar de cima foram postos direto no chão. As caixas reviradas continham abajures quebrados, e os livros que liam não eram preciosidades que lhes pertenciam, e sim empréstimos da biblioteca pública de Piqueville. Toda noite, Samantha e Charlotte lavavam à mão suas bermudas de corrida, tops, meias 3/4 e camisetas femininas de corrida da Lady Rebels, porque essas coisas estavam entre os poucos de seus pertences preciosos que tinham escapado das chamas. Sam, Gama apontou para o ar-condicionado na janela. Ligue aquela coisa para circular algum ar aqui. Samantha analisou a caixa grande de metal antes de achar o botão para ligar. Os motores roncaram. Um ar frio com um toque de frango frito molhado assoprou pelas frestas. Samantha encarou o quintal lateral pela janela. Um trator enferrujado estava perto do celeiro dilapidado. Algumas ferramentas agrícolas desconhecidas estavam parcialmente enterradas ao lado dele. O Chevette do pai dela estava coberto de terra, mas, pelo menos, não estava derretido no chão da garagem como o furgão da mãe. Que horas deveríamos buscar o papai no trabalho? Perguntou ela. Ele vai pegar uma carona com alguém no tribunal. Gama olhou para Charlotte, que estava assobiando para si mesma enquanto tentava dobrar um prato para transformá-lo em um avião. Ele está naquele caso. Aquele caso. As palavras ricochetearam dentro da cabeça de Samantha. O pai dela sempre tinha um caso e sempre houve pessoas que o odiaram por isso. Não havia nenhum vagabundo supostamente criminoso em Piqueville, Geórgia, que Rustic não representasse. Traficantes de drogas, estupradores, assassinos, ladrões, ladrões de carros, pedófilos, sequestradores, assaltantes de bancos. As ações contra eles pareciam livros policiais que sempre acabavam do mesmo jeito, do pior jeito. O pessoal da cidade chamava Rustic o advogado dos malditos, que também era como as pessoas chamavam Clarence Dell, apesar de que, até onde Samantha sabia, ninguém nunca incendiara a casa dela por livrar um assassino da pena de morte. O incêndio tinha sido por causa disso. Ezekiel Whittaker, um homem negro condenado injustamente pelo assassinato de uma mulher branca, tinha saído da prisão no mesmo dia em que uma garrafa flamejante de querosene fora jogada na janela. E, para o caso de a mensagem não ter sido clara o suficiente, o incendiário também pichou as palavras amante de pretos na beira da calçada. E nesse momento Rusty estava defendendo um homem que fora acusado de raptar e estuprar uma garota de 19 anos. Homem branco, garota branca, mas, ainda assim, os ânimos estavam acalorados porque ele era um homem branco de uma família da Halley e ela era uma garota branca de uma família boa. Rusty e Gama nunca discutiram o caso abertamente, mas os detalhes do crime eram tão sinistros que os sussurros pela cidade tinham se infiltrado por debaixo da porta da frente, se misturado pelos dutos de ventilação e zunido pelos ouvidos das meninas à noite, quando tentavam dormir. Penetração com objeto estranho. Confinamento ilegal. Crimes contra a natureza. Havia fotos nos arquivos de Rusty que mesmo a intrometida Charlotte era esperta o suficiente para não tentar ver, porque algumas das fotos eram da garota enforcada no celeiro do lado de fora da casa de sua família. O que o homem fizera com ela era uma memória tão horrível que a jovem tirou a própria vida. Samantha frequentava a mesma escola que o irmão da garota. Ele era 2 anos mais velho que Sam, mas, como todo mundo, sabia quem o pai dela estava defendendo. Andar pelo corredor dos armários dos alunos era como andar pela casa de tijolos vermelhos enquanto as chamas arrancavam a sua pele. O fogo não tinha tirado dela apenas o quarto, as roupas e os batons roubados. Samantha tinha perdido o garoto que fora o dono da jaqueta, os amigos que a convidavam para festas, filmes e noites do pijama. Mesmo seu amado técnico de corrida, seu treinador desde a 6ª série, começara a inventar desculpas sobre não ter mais tempo para treiná-la. Gama dissera ao diretor que as garotas não iriam para a escola e nem para o treino de corrida para que pudessem ajudar na mudança, mas Samantha sabia que era porque Charlotte tinha voltado para casa chorando todos os dias desde o incêndio. Bem, merda. Gama fechou a caixa de papelão, desistindo da frigideira. Espero que vocês não se importem em virar vegetarianas hoje à noite. Nenhuma delas se importava, porque aquilo de fato não tinha importância. Gama era uma cozinheira ruim. Ela se ressentia de receitas. Era declaradamente hostil a temperos. Como um gato selvagem, se eriçava por instinto contra qualquer domesticação. A Rie que não era chamada de Gama por causa de uma incapacidade infantil fofa de pronunciar a palavra mamãe, mas porque tinha 2 doutorados, um em física e outro em algo do mesmo nível de nerdice que Samantha nunca era capaz de se lembrar. Mas, se tivesse que chutar, diria que era algo relacionado a raios gama. A mãe dela trabalhará para a NASA, depois se mudou para Chicago para trabalhar no Fermilab antes de voltar para Piqueville para cuidar dos pais prestes a morrer. Se existia uma história romântica sobre como Gama tinha desistido da sua promissora carreira científica para casar com um advogado do interior, Samantha nunca a ouvirá. Mãe, Charlotte desabou na mesa, a cabeça apoiada nas mãos. Meu estômago dói. Você não tem lição de casa.
Perguntou Gama. Química. Charlotte olhou para cima. Pode me ajudar? Não é ciência de foguetes. Gama despejou o espaguete instantâneo em uma panela de água fria no fogão. Girou o botão para liberar o gás. Charlotte cruzou os braços na cintura. Você quer dizer, não é ciência de foguetes, então eu deveria ser capaz de entender sozinha. Ou quer dizer, não é ciência de foguetes, e essa é a única ciência que você conhece, portanto não pode me ajudar? Há muitas conjunções nessa sentença. Gama usou um fósforo para acender o fogo. Um som sibilante súbito chamuscou o ar. Vá lavar as mãos. Acho que minha pergunta é válida. Agora. Charlotte grunhiu cheia de drama, enquanto levantou da mesa e perambulou pelo longo corredor. Samantha ouviu uma porta abrir, depois fechar e, então, outra abrindo e depois fechando. Meleca, berrou Charlotte. Havia 5 portas pelo longo corredor, nenhuma delas projetada de uma forma que fizesse sentido. Uma levava para um porão medonho, outra para o roupeiro. Uma das portas do meio inexplicavelmente levava para o quartinho no andar de baixo, onde o velho solteiro morrera. Outra para a despensa. A que sobrava era para o banheiro. Mesmo depois de 2 dias, nenhuma delas foi capaz de reter de fato a localização na memória de longo prazo. Achei, anunciou Charlotte como se estivessem esperando ansiosamente. Tirando a gramática, ela será uma boa advogada um dia. Eu espero. Se essa garota não for paga para discutir, não será paga por nada, disse Gama. Samantha sorriu com a ideia da sua irmã relaxada e bagunceira, vestindo um blazer e carregando uma pasta. O que eu vou ser? O que você quiser, minha filha, só não seja isso aqui. Esse tema vinha aparecendo com mais frequência ultimamente. O desejo de Gama de que Samantha se mudasse, fugisse, fizesse qualquer coisa que não fosse o que as mulheres faziam ali. Gama nunca se enturmou com as mães de Piqueville, mesmo antes do trabalho de Rusty transformá-los em párias. Vizinhos, professores, pessoas na rua, todos tinham uma opinião sobre Gama que era raro ser uma opinião positiva. Ela era esperta demais para seu próprio bem. Era uma mulher difícil. Não sabia quando ficar de boca fechada. Recusava-se a se adaptar. Quando Samantha era pequena, Gama começou a se dedicar à corrida. Como tudo mais, ela fora uma atleta antes disso ser algo popular. Corria maratonas aos fins de semana, fazia videoaulas de Jane Fonda na frente da TV. Não eram apenas suas proezas atléticas que as pessoas achavam desconcertantes. Não era possível vencê-la no xadrez, um jogo de conhecimento geral ou mesmo em banco imobiliário. Ela sabia todas as perguntas do perfil. Sabia quando usar que e quem. Não conseguia tolerar a ignorância. Desdenhava das religiões desorganizadas. Em situações sociais, tinha o hábito estranho de falar sobre fatos obscuros. Você sabia que os pandas têm ossos largos nos pulsos? Você sabia que as vieiras têm uma fileira de olhos no seu manto? Você sabia que o granito dentro do terminal central de Nova York emite mais radiação do que é considerado aceitável para uma usina nuclear? Se Gama era feliz, se curtia sua vida, se estava contente com suas filhas, se amava o marido, eram pedaços vagos e inconsistentes de informações que não se encaixavam no quebra-cabeças de 1000 peças que era a mãe delas. Por que sua irmã está demorando tanto? Samantha se reclinou na cadeira e olhou para o corredor. Todas as 5 portas ainda estavam fechadas. Talvez ela tenha se afogado na descarga. Tem um desentupidor em uma daquelas caixas. O telefone tocou, um som peculiar do chacoalhar de uma campainha dentro de um telefone de disco antigo pregado na parede. Eles tinham um telefone sem fio na casa de tijolos vermelho, sem uma secretária eletrônica para filtrar todas as ligações que recebiam. A primeira vez que Samantha ouvirá a palavra foder foi na secretária eletrônica. Ela estava com a sua amiga Gail, que morava do outro lado da rua. O telefone estava tocando quando entraram pela porta da frente, mas Samantha demorou muito para atender, então a secretária fez as honras. Rusty, eu vou te foder. Rapaz, você está me ouvindo? Vou te matar e estuprar a sua mulher e esfolar suas filhas como se estivesse limpando um maldito veado. Seu merda do caralho sem coração. O telefone tocou pela 4ª vez, depois pela 5ª. Sai. O tom de Gama foi severo. Não deixe a Charlie atender isso. Samantha levantou da mesa, guardando para si e eu posso ouvir isso. Tirou o telefone do gancho e colocou-o no ouvido. Automaticamente, o queixo dela se encaixou e ela travou o maxilar, te preparando para um golpe. Alô? E aí? Sami-san. Deixa eu falar com a mamãe. Papai. Samantha falou o nome dele com um suspiro. E, então, viu Gama balançar a cabeça com rigidez. Ela acabou de subir para tomar um banho. Samantha percebeu tarde demais que essa era a mesma desculpa que dera horas atrás. Quer que eu peça para ela retornar? Sinto que nossa Gama tem sido mais do que zelosa com a higiene ultimamente, comentou Rusty, desde que a casa pegou fogo. As palavras escorregaram antes que Samantha pudesse segurá-las. O corretor de seguros da Piqueville Incêndios e Eventualidades não era a única pessoa que culpava Rusty Kim pelo incêndio. Rusty riu. Bem, agradeço por você ter evitado ao máximo falar isso. O isqueiro dele estalou no telefone. Ao que tudo indicava, o pai dela se esquecera que jurara sobre uma pilha de bíblias que pararia de fumar. Então, querida, diga a Gama, quando ela sair da banheira que vou pedir para o xerife mandar um carro até aí. O xerife? Samantha tentou transmitir seu pânico para Gama, mas a mãe se manteve de costas. O que aconteceu? Nada, docinho. É que nunca pegaram um cara maldoso que queimou a casa e hoje outro homem inocente foi libertado. Algumas pessoas também não gostaram disso.
Você está falando do homem que estuprou a garota que se suicidou? As únicas pessoas que sabem o que aconteceu com aquela garota são ela mesma, seja lá quem cometeu o crime, o bom Deus lá no céu. Não presumo que eu seja qualquer uma dessas pessoas e sou da opinião de que você não deveria presumir isso também. Samantha odiava quando o pai usava o tom de voz do advogado do interior apresentando seu argumento final. Papai, ela se enforcou em um celeiro. Isso é um fato comprovado. Porque minha vida é cercada por mulheres contrariadas. Rush colocou a mão sobre o telefone e falou com outra pessoa. Samantha podia ouvir a risada rouca da mulher. Lenore, a secretária do pai. Gama nunca gostou dela. Tudo certo então. Rush voltou para a ligação. Você ainda está aí, querida? Onde mais eu estaria? Desligue o telefone, ordenou Gama. Filhinha, Rush expirou um pouco de fumaça. Me diga o que você precisa que eu faça para melhorar essa situação e vou fazer agora mesmo. Um velho truque de advogado. Faça a outra pessoa resolver o problema. Papai, eu? Gama afundou o gancho do telefone com os dedos, encerrando a ligação. Mamãe, a gente estava conversando. Os dedos da Gama continuaram no gancho. Em vez de se explicar, ela disse, considere a etimologia da frase, desligue o telefone. Ela puxou o telefone da mão de Samantha e o colocou no gancho. Então, pegue o telefone. Até mesmo tire do gancho. Começa a fazer sentido. E, é claro, você sabe que o gancho é a alavanca que, quando pressionada para baixo, abre o circuito, indicando que uma ligação pode ser recebida. O xerife está mandando um carro, avisou Samantha. Ou, quero dizer, o papai vai pedir para ele mandar. Gama pareceu incrédula. O xerife não era fã dos que. Você precisa lavar as mãos para o jantar. Samantha sabia que não fazia sentido tentar forçar mais a conversa. Só se quisesse que a mãe achasse uma chave de fenda e abrisse o telefone para explicar os circuitos, algo que tinha acontecido com inúmeros equipamentos pequenos no passado. Gama era a única mãe no quarteirão que trocava ela mesma o óleo do carro. Não que ainda vivessem em um quarteirão. Samantha tropeçou em uma caixa no corredor. Agarrou os dedos, apertando-os como se pudesse espremer a dor para fora. Teve que mancar pelo resto do caminho até o banheiro. Cruzou com a irmã no corredor. Charlotte socou a irmã no braço, porque esse era o tipo de coisa que Charlotte fazia. A pirralha tinha fechado a porta. Com isso, Samantha abriu a porta errada antes de encontrar o banheiro. A privada era próxima do chão, instalada em uma época em que as pessoas eram mais baixas do que hoje. O chuveiro ficava em um canto fechado por um plástico com mofo preto crescendo nos rejuntes. Um martelo de bola repousava dentro da pia. Uma marca preta de ferro se formou no lugar onde o martelo tinha sido largado repetidas vezes na louça. Gama foi quem descobriu o motivo. A torneira era tão velha e tão enferrujada que era preciso golpear a alavanca para fazê-la parar de pingar. Conserto isso esse fim de semana, dissera Gama, preparando uma recompensa para ela mesma no final do que, claramente, seria uma semana difícil. Como de costume, Charlotte tinha feito uma bagunça no banheiro minúsculo. Água empoçada pelo chão e espirrada no espelho. Até o assento da privada estava molhado. Samantha esticou a mão para pegar o rolo de papel pendurado na parede, então mudou de ideia. Desde o começo, a casa passará uma sensação de ser algo temporário, já que o pai tinha praticamente lhe dito que estava mandando o xerife porque essa casa poderia ser bombardeada como a anterior. Limpá-la parecia uma perda de tempo. Jantar, gritou Gama da cozinha. Samantha jogou água no rosto. O cabelo dela parecia arenoso. Faixas vermelhas cobriam as panturrilhas e os braços, onde o barro se misturara com o suor. Ela queria ficar de molho em água quente, mas havia apenas uma banheira na casa, daquelas antigas, com pés, manchada com um anel escuro de cor enferrujada em volta do lado em que o morador anterior amolecera a terra da sua pele por décadas. Nem mesmo Charlotte entraria naquela banheira, e Charlotte era uma porca. Esse lugar tem um ar muito triste, dissera a irmã, voltando lentamente do banheiro de cima. A banheira não era a única coisa que Charlotte achou perturbadora. O porão úmido e assustador. O sótão arrepiante, cheio de morcegos. As portas barulhentas dos armários. O quarto onde o fazendeiro solteiro morrera. Havia uma foto do fazendeiro solteiro na gaveta debaixo do roupeiro. Elas a encontraram na manhã enquanto fingiam que limpavam. Nenhuma delas ousou tocá-la. Encararam o rosto redondo e solitário do homem e se sentiram oprimidas por algo sinistro, apesar de a foto ser apenas uma cena típica dos tempos da depressão das fazendas com um trator e uma mula. Samantha se sentiu assombrada pela visão dos dentes amarelados do fazendeiro, apesar de ser um mistério como algo poderia parecer amarelado em uma foto branco e preto. Sai, chamou Gama, parada na porta do banheiro, olhando para o reflexo delas no espelho. Ninguém nunca tinha dito que pareciam irmãs, mas era evidente que eram mãe e filha. Tinham o mesmo queixo forte e as mesmas maçãs altas no rosto, o mesmo arco nas sobrancelhas que a maioria das pessoas confundiam com uma expressão de indiferença. Gama não era bonita, mas era impressionante, com cabelo escuro, quase preto, e olhos azuis claros que faiscavam de deleite quando achava algo muito engraçado ou ridículo. Samantha já tinha idade o suficiente para lembrar de um tempo em que a mãe levou a vida com muito menos seriedade. Você está desperdiçando água, falou Gama. Samantha fechou a torneira com o martelo e o largou de volta na pia. Ouviu um carro parando na entrada. O homem do xerife, o que era uma surpresa, porque era raro Rush cumprir alguma promessa. Gama parou atrás dela. Você ainda está triste por causa de Peter, o garoto cuja jaqueta de couro queimara no incêndio.
O garoto que escrevera para Samantha uma carta de amor, mas que não olharia de novo nos olhos dela quando se cruzasse no corredor da escola. Você é bonita. Você sabe, não é? Perguntou Gama. Samantha viu suas bochechas corarem no espelho. Mais bonita do que eu. Gama penteou com os dedos o cabelo de Samantha para trás. Queria que minha mãe tivesse vivido o suficiente para conhecer você. Era raro Samantha ouvir sobre os avós. Pelo que conseguiu deduzir, eles nunca tinham perdoado Gama por se mudar a fim de ir para a faculdade, como a vovó era. Gama sorriu, sua boca navegando de modo estranho pela expressão. Bonita como Charlie. Muito esperta. Incansavelmente feliz. Sempre borbulhando com alguma coisa para fazer. O tipo de pessoa que você gosta. Ela balançou a cabeça. Com todos os seus diplomas, Gama ainda não tinha decifrado a ciência de ser querida. Tinha mechas cinzas no cabelo antes mesmo de fazer 30 anos. Ela dizia que era porque o seu cérebro trabalhava muito, mas você sabe, é claro, que todo cabelo originalmente é branco. Eles recebem melanina através de células especializadas chamadas melanócitos, que bombeiam pigmento para os folículos capilares. Samantha se reclinou para os braços da mãe. Fechou os olhos, curtindo a melodia familiar da voz de Gama. Estresse e hormônios podem sugar a pigmentação, mas a vida dela na época era bem simples. Mãe, esposa, professora de catecismo. Então podemos presumir que o grisalho era devido a um traço genético, o que significa que você ou Charlie, ou ambas, podem passar pela mesma coisa. Samantha abriu os olhos. Seu cabelo não é grisalho. Porque vou no salão de beleza uma vez por mês. A risada dela cessou com muita rapidez. Me prometa que você sempre vai cuidar de Charlie. Charlotte pode cuidar dela mesma. Estou falando sério, Sam. Samantha sentiu seu coração tremer com o tom insistente da mãe. Por quê? Porque você é a irmã mais velha e esse é o seu trabalho. Ela apertou as mãos de Samantha nas suas. Seu olhar estava fixo no espelho. Temos passado por um período difícil. Minha garota, não vou mentir e dizer que vai melhorar. Charlie precisa saber que pode contar com você. Você tem que colocar aquele bastão com firmeza na mão dela todas as vezes, não importa onde ela esteja. Encontrei-a. Não espere que ela procure você. Samantha sentiu a garganta fechar. Gama estava falando sobre alguma outra coisa, algo mais sério do que uma corrida de revezamento. Você vai embora? É claro que não, zombou Gama. Só estou dizendo que você precisa ser uma pessoa útil, Sam. Acho que você já passou daquela fase boba e dramática da adolescência. Eu não sou, mamãe, gritou Charlotte. Gama girou Samantha. Colocou as mãos calosas nas bochechas da filha. Não vou a lugar nenhum. Garota, você não vai se livrar de mim tão fácil. Beijou o nariz dela. Dê mais uma martelada nessa torneira antes de vir jantar. Mãe, gritou Charlotte novamente. Meu Deus, resmungou Gama enquanto saía do banheiro. Charlie Key, não grasne comigo como moleque de rua. Samantha pegou o martelo. O cabo fino de madeira estava sempre úmido, como uma esponja densa. A cabeça redonda estava enferrujada, com a mesma cor vermelha do quintal. Ela bateu na torneira e esperou para ter certeza de que a água não ia pingar mais. Samantha, chamou Gama. Samantha sentiu sua testa franzir. Virou em direção à porta aberta. A mãe nunca a chamava pelo nome inteiro. Até Charlotte teve que passar pelo sofrimento de ser chamada de Charlie. Gama dissera que um dia a agradeceriam por poder variar. Ela publicara mais trabalhos e obtivera mais financiamentos assinando o nome como Harry do que jamais conseguirá assinando como Harry. Samantha. O tom da Gama era frio, mais parecido com um alerta. Por favor, certifique-se de que a válvula está fechada e venha para a cozinha. Samantha olhou de novo no espelho, como se o reflexo pudesse explicar o que estava acontecendo. Esse não era o jeito que a mãe falava com elas. Nem mesmo quando estava explicando a diferença entre o modelador Marcel e a alavanca com mola da prancha de alisamento dela. Sem pensar, Samantha esticou a mão até a pia e pegou o martelinho. Segurou atrás das costas enquanto andou pelo longo corredor em direção à cozinha. Todas as luzes estavam acesas. O céu tinha escurecido do lado de fora. Imaginou seus tênis de corrida ao lado dos tênis de Charlotte na soleira da cozinha, o bastão de plástico abandonado em algum lugar do quintal, a mesa da cozinha posta com os pratos de papel, garfos e facas de plástico. Ouviu uma tosse profunda, talvez de um homem, talvez de Gama, porque ela tossia daquela forma ultimamente, como se a fumaça do incêndio, de algum jeito, tivesse encontrado caminho até seus pulmões. Outra tosse. Os pelos da nuca de Samantha se arrepiaram em alerta. A porta dos fundos era do lado oposto do corredor. Um halo de luz fraca cingia o vidro embaçado. Samantha olhou para trás enquanto continuava pelo corredor. Podia ver a maçaneta. Podia se imaginar girando-a mesmo enquanto se distanciava ainda mais. A cada passo que deu, ela se perguntou se estava sendo tola, se deveria se preocupar ou se isso era uma brincadeira, porque a mãe costumava pregar peças nelas, como colocar olhos arregalados de plástico na caixa de leite na geladeira ou escrever socorro. Estou presa dentro da fábrica de papel higiênico, no lado de dentro do rolo de papel. Havia apenas um telefone na casa, o telefone de disco na cozinha. O revólver de seu pai estava na gaveta da cozinha. As balas, em algum lugar dentro de uma das caixas de papelão. Charlotte riria se a visse com um martelo. Samantha o enfiou na parte de trás de sua bermuda de corrida, o cabo úmido como uma língua retorcida. Levantou a camisa para cobrir o martelo conforme andava para a cozinha.
Samantha sentiu seu corpo se enrijecer. Isso não era uma brincadeira. 2 homens estavam na cozinha. Fediam a suor, cerveja e nicotina. Vestiam luvas pretas. Máscaras pretas de esqui cobriam seus rostos. Samantha abriu a boca. O ar tinha engrossado como algodão, fechando sua garganta. Um era mais alto do que o outro. O mais baixo era mais pesado, mais corpulento, vestido com jeans e uma camisa abotoada preta. O homem mais alto usava uma camiseta branca desbotada de banda, jeans e um tênis de cano alto azul com cadarços vermelhos desamarrados. O mais baixo parecia mais perigoso, porém era difícil dizer, porque a única coisa que Samantha pôde ver por trás das máscaras eram suas bocas e seus olhos. Não que estivesse olhando nos olhos deles. Cano alto tinha um revólver. Camisa preta tinha uma espingarda apontada diretamente para a cabeça de Gama. As mãos de sua mãe estavam levantadas. Está tudo bem, disse ela para Samantha. Não, não está. A voz do camisa preta tinha um sibilar severo como de um chocalho de cobra. Quem mais? Está na casa? Gama balançou a cabeça. Ninguém. Não minta para mim. Cadela. Havia um barulho de batida. Charlotte estava sentada à mesa, tremendo tanto que as pernas da cadeira golpeavam o chão como um pica-pau furando uma árvore. Samantha olhou para trás no corredor, para a porta, para o halo fraco de luz. Aqui. O homem com cano alto azul indicou para que Samantha sentasse ao lado de Charlotte. Ela se moveu devagar, dobrando os joelhos com cuidado, mantendo as mãos sobre a mesa. O cabo de madeira do martelo fez um barulho quando se chocou com o assento da cadeira. O que é isso? Os olhos do camisa preta saltaram na direção dela. Desculpa, sussurrou Charlotte. Uma poça de urina se formou no chão. Ela manteve a cabeça baixa, balançado para frente e para trás. Desculpa, desculpa, desculpa. Samantha pegou a mão da irmã. Digam o que querem, disse Gama. Entregamos e vocês podem ir embora. E se eu quiser aquilo? Os olhos reluzentes do camisa preta dispararam sobre Charlotte. Por favor, implorou Gama. Farei o que quiserem. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Camisa preta disse aquilo de um jeito que todos entenderam o que estava sendo negociado. Não, falou Cano alto. Sua voz tinha um timbre mais jovem, nervoso, talvez assustado. Não viemos para isso. Seu pomo de Adão saltava sob a máscara conforme tentava limpar a garganta. Onde está o seu marido? Alguma coisa brilhou nos olhos de Gama. Raiva. Está trabalhando. Então, por que o carro dele está ali fora? Só temos um carro porque, disse Gama. O xerife. Samantha engoliu as outras palavras, percebendo tarde demais que não deveria tê-la dito. Camisa preta estava olhando para ela de novo. O que foi, garota? Samantha baixou a cabeça. Charlotte apertou a mão dela. O xerife. Ela tinha começado a dizer. O xerife vai mandar alguém. Rusty disse que estava mandando um carro, mas ele disse um monte de coisas que acabaram sendo diferentes. Ela só está assustada, falou Gama. Por que não vamos para o outro quarto? Podemos conversar, entender o que vocês querem. Samantha sentiu algo duro batendo na sua cabeça. Sentiu um gosto de metal nos dentes. Seus ouvidos estavam zunindo. A espingarda. Ele estava pressionando o cano no topo da cabeça dela. Você disse algo sobre o xerife? Garota. Eu ouvi. Ela não disse, falou Gama. Ela quis dizer, cala a boca. Ela só. Eu disse cala a merda dessa boca. Samantha olhou para cima quando o espingarda foi para a direção de Gama. Gama esticou a mão, mas bem devagar, como se estivesse empurrando sua mão por dentro da areia. Todos ficaram repentinamente presos em câmera lenta. Os movimentos eram bruscos. Seus corpos se transformaram em barro. Samantha assistiu enquanto os dedos da mãe envolveram um por um a espingarda de cano cerrado. Unhas meticulosamente aparadas. Um calo grosso no dedão no lugar onde segurava o lápis. Houve um clique quase imperceptível. Um segundo que passa em um relógio. Uma porta sendo travada. O pino batendo contra a base de um cartucho de espingarda. Talvez Samantha tenha ouvido o clique ou talvez tenha intuído o som porque estava com o olhar fixo nos dedos do camisa preta quando ele puxou o gatilho para trás. Uma explosão de uma névoa vermelha no ar. O jato de sangue no teto. Sangue esguichado no chão. Um emaranhado quente de tentáculos vermelhos jogados pelo topo da cabeça de Charlotte espalhados por um lado do pescoço e do rosto de Samantha. Gama caiu no chão. Charlotte gritou. Samantha sentiu a própria boca abrindo, mas o som estava preso dentro do peito. Ela estava congelada. Os gritos de Charlotte se transformaram em um eco distante. Todas as cores empalideceram. Estavam suspensos em branco e preto, como a foto do fazendeiro solteiro. Sangue preto tinha espirrado pela grelha do ar-condicionado branco. Gotas pequenas de preto se fixaram na janela de vidro. Do lado de fora, o céu noturno era cinza escuro, com um pontinho solitário de luz, uma estrela distante. Samantha esticou os dedos para tocar o pescoço. Cascalho. Osso. Mais sangue, porque tudo estava manchado com sangue. Sentiu uma pulsação na garganta. Era seu coração ou um pedaço do coração da mãe pulsando sob seus dedos trêmulos. O grito de Charlotte se amplificou para uma sirene perfurante. O sangue preto ficou carmim nos dedos de Samantha. O cômodo cinza desabrochou de volta para cores vívidas, furiosas e ofuscantes. Morta. Gama estava morta. Ela nunca mais diria para Samantha sair de Piqueville, nunca mais gritaria com ela por errar uma questão óbvia em uma prova, por não se esforçar mais na pista de corrida, por não ser paciente com Charlotte, por não fazer algo útil da sua vida.
Samantha esfregou os dedos. Estava com a lasca de um dente de gama na sua mão. Um vômito disparou até sua boca. Foi cegada pelas lágrimas. O pesar vibrava como a corda de uma harpa dentro do corpo dela. Em um piscar de olhos, o mundo tinha virado de ponta cabeça. Cala a boca. Camisa preta bateu com tanta força em Charlotte que ela quase caiu da cadeira. Samantha a segurou, agarrando-se nela. Ambas estavam soluçando, tremendo, gritando. Isso não podia ser verdade. A sua mãe não podia estar morta. Ela abriria os olhos. Explicaria para elas o funcionamento do sistema cardiovascular enquanto remontava lentamente seu corpo. Vocês sabiam que o coração bombeia 5 litros de sangue por minuto. Gama, sussurrou Samantha. O disparo da espingarda tinha aberto o peito, o pescoço e o rosto dela. O lado esquerdo do queixo tinha desaparecido. Parte do crânio. Seu cérebro lindo e complicado. Suas sobrancelhas arqueadas com indiferença. Ninguém mais explicaria as coisas para Samantha. Ninguém se importaria se ela entendia ou não. Gama, meu Deus. Cano alto se estapeou com fúria no peito, tentando tirar pedaços de ossos e tecido. Meu Deus. Zack. A cabeça de Samantha girou rápido. Zacharia Culpeper. As palavras brilharam em neon na cabeça dela. Então, roubo de carro. Crueldade com animais. Atentado ao pudor. Contato inapropriado com menor de idade. Charlotte não era a única que lia os arquivos do pai. Por anos, Rustic tinha salvo Zack Culpeper de cumprir uma sentença longa. Os honorários advocatícios que ele nunca pagará eram uma fonte constante de tensão entre Gama e Rustic, especialmente depois que a casa pegou fogo. Mais de $20 mil em dívidas, mas Rustic se recusava em cobrar dele. Merda. Zack percebera que Samantha o reconhecera. Merda. Mamãe. Charlotte não tinha percebido que tudo mudará. Ela só conseguia ficar com o olhar fixo em Gama. Seu corpo tremia tanto que os dentes rangiam. Mamãe, mamãe, mamãe. Está tudo bem. Samantha tentou acariciar o cabelo da irmã, mas seus dedos se enroscaram nos emaranhados de sangue e ossos. Não está tudo bem. Zack arrancou a máscara. Ele era um homem feio. Cicatrizes de espinhas marcavam sua pele. Círculos de respingos cercavam sua boca e olhos, onde o borrifo do tiro da espingarda tinha pintado o rosto dele. Que merda! Por que você tinha que usar meu nome, garoto? Eu não, respondeu Cano Alto. Me desculpe, não contamos para ninguém. Samantha olhou para baixo, como se fingisse que não via o rosto dele. Não falamos nada. Prometo. Garota, acabei de estourar os miolos da sua mãe. Você acha mesmo que vai sair viva daqui? Não, disse Cano Alto. Não foi para isso que viemos. Eu vim para zerar umas dívidas. Garoto. Os olhos cinza metálico de Zack fuzilaram o cômodo como uma metralhadora. Agora acho que é aquele Rustic quem tem que me pagar. Não, repetiu Cano Alto. Eu falei para você. Zack o calou enfiando a espingarda no rosto dele. Você está pensando pequeno. Precisamos sair da cidade e isso custa muito caro. Todo mundo sabe que Rustic guarda dinheiro em casa. A casa pegou fogo. Samantha ouviu as palavras antes de perceber que estavam saindo da própria boca. Tudo pegou fogo. Merda! Gritou Zack. Merda! Ele segurou o Cano Alto pelo braço e o arrastou para o corredor. Manteve a espingarda apontada na direção delas, com o dedo no gatilho. Houve uma troca furiosa de sussurros entre eles que Samantha pôde ouvir com clareza, mas seu cérebro se recusou a processar as palavras. Não. Charlotte caiu no chão. Uma mão trêmula desceu para segurar a mão da mãe delas. Não morra, mamãe. Por favor. Eu te amo. Te amo tanto. Samantha olhou para cima. O emaranhado de linhas vermelhas grudou no teto como serpentina em spray. Lágrimas rolaram pelo seu rosto, ensoparam a gola da única camiseta que fora salva do incêndio. Ela deixou o pesar fluir pelo seu corpo antes de expulsá-lo. De novo, Gama se foi. Elas estavam sozinhas na casa com o assassino e o homem do xerife não estava vindo. Me prometa que você sempre vai cuidar de Charlie. Charlie, levanta. Samantha puxou a irmã pelo braço, com os olhos virados porque não conseguia olhar para o peito aberto de Gama, para as costelas quebradas que despontavam como dentes. Você sabia que os dentes do tubarão são feitos de escamas? Charlie, levanta, sussurrou Sam. Não posso deixar. Sam puxou com força a irmã de volta para a cadeira. Ela encostou a boca na orelha de Charlie e disse, corra quando puder. A voz dela era tão baixa que se enroscou na garganta. Não olhe para trás. Só corra. O que vocês duas estão dizendo? Zack enfiou a espingarda na testa da Sam. O metal estava quente. Pedaços da pele de Gama ficaram incrustados no cano. Ela podia sentir o cheiro. Era como carne na grelha. O que você disse para ela fazer? Sair correndo. Tentar fugir? Charlotte soltou um gemido. Cobriu a boca com a mão. O que ela falou para você fazer? Linda? Perguntou Zack. O estômago de Sam se revirou com o modo como o tom dele se suavizou quando falou com sua irmã. Vamos, querida. O olhar de Zack escorregou como uma serpente pelos peitos pequeno-se pela cintura fina de Charlie. Não vamos ser amigos? Pare, gaguejou Sam. Ela estava suando, tremendo. Como Charlie, estava prestes a perder o controle da bexiga. O cano redondo da arma parecia uma broca perfurando seu crânio. Ainda assim, ela continuou. Deixe ela em paz. Eu estava falando com você. Cadela? Zack forçou a espingarda contra a cabeça dela, até que o seu queixo apontasse para cima. Estava? Sam fechou os punhos.
Tinha que parar aquilo. Tinha que proteger Charlotte. Deixe a gente em paz, Zacharia Culpeper. Ela ficou chocada com a própria ousadia. Estava apavorada, mas cada grama de terror era manchado por uma fúria avassaladora. Ele tinha matado a sua mãe. Estava olhando com malícia para a irmã dela. Tinha dito às duas que elas não sobreviveriam. Pensou no martelo enfiado na sua bermuda, visualizou entrando no cérebro de Zack. Eu sei quem você é, seu maldito pervertido. Ele estremeceu com essa palavra. A raiva contorceu as feições dele. Suas mãos apertaram a espingarda com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos, mas a voz dele estava calma quando respondeu. Vou arrancar suas pálpebras para que você possa me assistir desvirginando sua irmã com a minha faca. Os olhos dela travaram nos dele. O silêncio que seguiu a ameaça foi ensurdecedor. Sam não podia desviar o olhar. O medo passava como navalha pelo coração dela. Nunca na sua vida conhecera alguém tão cruel, tão profundamente desalmado. Charlie começou a soluçar. Zack chamou o cano alto. Vamos, cara. Ele esperou. Todos esperaram. Tínhamos um acordo, certo? Zack não se moveu. Nenhum deles se moveu. Tínhamos um acordo, repetiu o cano alto. Claro. Zack quebrou o silêncio. Ele deixou o cano alto pegar a espingarda das mãos dele. Um homem se mede pelo valor da sua palavra. Ele começou a se virar, mas, de repente, mudou de ideia. As mãos dele dispararam como um chicote. Ele agarrou o rosto de Sam, os dedos segurando o crânio dela como uma bola, lançando as suas costas com tanta força que a cadeira caiu e a cabeça dela fez um barulho contra a frente da pia. Ainda acha que sou um pervertido? A palma dele esmagou o nariz dela. Os seus dedos perfuraram os olhos dela como agulhas quentes. Você tem mais alguma coisa para dizer sobre mim? Samantha abriu a boca, mas não tinha fôlego para formar um grito. A dor se espalhou pelo seu rosto quando as unhas dele se fincaram em suas pálpebras. Ela agarrou o pulso grosso do homem, chutou em sua direção às cegas, tentou arranhá-lo, socá-lo, tentou parar a dor. O sangue escorreu pelas bochechas dela. Os dedos de Zack tremeram, apertando tanto que Sam pôde sentir os seus globos oculares afundarem para dentro do cérebro. Os dedos dele se curvaram enquanto tentava rasgar as pálpebras de Sam. Ela sentiu as unhas arranharem diretamente os seus olhos. Pare! Gritou Charlie. Pare! A pressão parou de forma tão repentina quanto começou. Sammy! A respiração de Charlie era quente, em pânico. As mãos dela foram para o rosto de Sam. Sam, olha para mim. Você consegue enxergar? Olha para mim, por favor. Cuidadosamente, Sam tentou abrir os olhos. As pálpebras estavam cortadas, quase retalhadas. Ela se sentiu como se olhasse para um pedaço velho de renda. Que merda é essa? Perguntou Zack. O martelo tinha caído da bermuda dela. Zack o pegou do chão. Examinou o cabo de madeira. Então lançou um olhar muito significativo para Charlie. Está se perguntando o que posso fazer com isso? Chega. Cano alto agarrou o martelo e o jogou no corredor. Todos ouviram a cabeça de metal deslizando pelo piso de madeira. Só estou me divertindo um pouco, mano, falou Zack. As duas, levantem, mandou o cano alto. Vamos acabar com isso. Charlie continuou no chão. Sam piscou com os olhos ensanguentados. Ela mal podia enxergar para se mover. A luz do teto era como óleo fervente nos olhos dela. Ajude ela, falou o cano alto para Zack. Você prometeu. Cara, não deixe isso ficar pior do que tem que ser. Zack deu um puxão no braço de Sam com tanta força que ele quase se soltou do ombro. Ela se esforçou para ficar de pé, apoiando-se na mesa. Zack a empurrou em direção à porta. Ela trombou em uma cadeira. Charlie alcançou a mão dela. Cano alto abriu a porta. Vai. Elas não tinham outra opção a não ser se mover. Charlie foi primeiro, se arrastando pelos lados para ajudar Sam a descer a escada. Longe das luzes intensas da cozinha, os olhos dela pararam de latejar tanto. Não houve ajuste para a escuridão. As sombras continuavam indo e vindo no seu olhar. Elas deveriam estar no treino de corrida agora. Tinham implorado para a Gama deixá-las ter uma folga pela primeira vez na vida e, agora, a mãe estava morta e elas estavam sendo conduzidas para fora de casa, sob a mira de uma arma pelo homem que veio zerar sua dívida de honorários advocatícios com uma espingarda. Consegue ver? Perguntou Charlie. Sam, você consegue ver? Sim, mentiu Sam, porque a visão dela oscilava como um globo espelhado de discoteca, exceto que, em vez dos brilhos das luzes, estava vendo uma série de cinzas e pretos. Por aqui, disse Cano alto, conduzindo-as, não em direção à velha caminhonete na entrada, mas para dentro do campo atrás da casa da fazenda. Repolho, sorgo, melancias. Era isso que o fazendeiro solteiro cultivara. Elas encontraram os registros de cultivo em um armário no andar de cima que, exceto por isso, estava vazio. Seus 120 hectares tinham sido arrendados para uma fazenda vizinha, um cultivo de 400 hectares que foram plantados no começo da primavera. Sam pôde sentir o solo recém-plantado sob os pés descalços. Ela se inclinou na direção de Charlie, que segurava firme sua mão. Com a outra mão, Sam tateava às cegas, com um medo irracional de que trombaria em alguma coisa no campo aberto. Cada passo para longe da casa da fazenda, para longe da luz, somava mais uma camada de escuridão na visão dela. Charlie era uma massa cinza. Cano alto era alto e magro, como um lápis de carvão. Zack Culpeper era um quadrado preto ameaçador de ódio. Onde estamos indo? Perguntou Charlie. Sam sentiu a espingarda encostada nas costas. Continue andando, mandou Zack. Eu não entendo, falou Charlie.
Por que estão fazendo isso? A voz dela era dirigida para Cano Alto. Como Sam, ela entendeu que o homem mais jovem era o mais fraco e que ele estava mais ou menos no comando. O que fizemos para o senhor? Continuou Charlie. Somos só crianças. Não merecemos isso. Cala a boca, alertou Zack. As duas, calem a merda das bocas. Sam apertou a mão de Charlie com mais força ainda. Ela estava quase completamente cega agora. Ela ficaria cega para sempre, mesmo que para sempre não fosse muito tempo. Pelo menos não para Sam. Deixou a mão solta em volta da mão de Charlie. Desejou em silêncio que a irmã ficasse atenta aos arredores, que estivesse alerta para a chance de correr. Gama tinha mostrado a elas o mapa topográfico da área 2 dias atrás, no dia em que tinham se mudado. Estava tentando as convencer sobre a boa vida no campo, indicando todas as áreas que poderiam explorar. Naquele momento, Sam passou mentalmente os pontos mais importantes, buscando uma rota de fuga. A área cultivada do vizinho ia para além do horizonte, um campo muito aberto que faria com que Charlie levasse um tiro pelas costas e corresse naquela direção. Árvores cercavam ao longe o lado direito da propriedade, uma floresta densa. Que Gama alertou que devia estar infestada de carrapatos. Havia um riacho do outro lado da floresta que fluía para um túnel que serpenteava por baixo de uma torre meteorológica e levava para uma estrada pavimentada raramente usada. Um celeiro abandonado 800 metros ao norte. Outra fazenda, 3 quilômetros ao leste. Um lago de pesca pantanoso. Haveria sapos lá. As borboletas ficariam por aqui. Se tivessem paciência, talvez vissem um veado nesse campo. Fique longe da estrada. Fuja das formigas antes que elas descubram o doce que você é. Por favor, fuja, implorou Sam silenciosamente para Charlie. Por favor, não olhe para trás para ver se estou seguindo você. O que é isso? Indagou Zack. Todos viraram. É um carro, disse Charlie, mas Sam só podia discernir os faróis brilhantes se movendo lentamente pela longa estrada até a casa da fazenda. O homem do xerife? Alguém levando seu pai até em casa. Merda, vão ver minha caminhonete em 2 segundos. Zack as empurrou na direção da floresta, usando a espingarda como um cabresto para fazê-las andar depressa. Continuem andando ou atiro em vocês aqui mesmo. Aqui mesmo. Charlie enrijeceu com as palavras. Os dentes dela começaram a render de novo. Finalmente tinha ligado os pontos. Entendeu que estavam andando para a morte. Podemos terminar isso de outro jeito, falou Sam. Ela estava falando para Cano Alto, mas foi Zack quem rosnou. Faço tudo o que vocês quiserem, prosseguiu ela. Ela ouviu a voz de Gama, dizendo as palavras com ela. Qualquer coisa. Merda, disse Zack. Você não percebeu que vou pegar o que quero de um jeito ou de outro, sua cadela estúpida? Sam tentou de novo. Não vamos contar que foi você. Vamos dizer que vocês ficaram com as máscaras o tempo todo, com a minha caminhonete na garagem e a sua mãe morta na casa. Zack bufou. Vocês, que acham que são todos espertos demais, que podem escapar de tudo na conversa. Me escuta, implorou Sam. Você tem que sair da cidade de qualquer jeito. Não tem por que nos matar também. Ela virou a cabeça para Cano Alto. Por favor, pensa nisso. Tudo o que precisam fazer é nos amarrar. Larguem a gente em um lugar onde não vão nos achar. Vocês vão ter que sair da cidade de qualquer jeito. Não querem mais sangue nas suas mãos. Sam esperou uma resposta. Todos esperaram. Cano Alto limpou a garganta antes de finalmente dizer. Me desculpe. A risada de Zack tinha uma pontada de triunfo. Sam não podia desistir. Deixa minha irmã ir. Ela teve que parar de falar por um momento para que pudesse engolir a saliva que estava na boca. Ela tem 13 anos. É só uma criança. Não parece uma criança para mim, comentou Zack. Tem uns belos peitinhos bem firmes. Cale-se, ordenou Cano Alto. É sério. Zack fez um barulho chupando o dente. Ela não vai contar nada para ninguém. Sam continuou tentando. Ela vai dizer que eram estranhos. Não vai. Charlie? Um cara negro? Perguntou Zack. Como aquele que seu papai livrou da prisão. Charlie cuspiu. Quer dizer do jeito que ele livrou você por mostrar seu pinto para um monte de garotinhas? Charlie, implorou Sam. Por favor, fique quieta. Deixa ela falar, disse Zack. Gosto quando elas lutam um pouco. Charlie ficou quieta. Permaneceu em silêncio enquanto entravam na floresta. Sam a seguiu bem de perto, maquinando na sua cabeça uma apelação que persuadiria os atiradores de que não tinham que fazer aquilo. Mas Zack Cooper estava certo. A caminhonete dele lá na casa mudava tudo. Não, sussurrou Charlie para si mesma. Ela fazia isso o tempo todo, vocalizando uma discussão que estava tendo na sua cabeça. Por favor, corra, implorou Sam em silêncio. Tudo bem se você for sem mim. Mexa-se. Zack enfiou a espingarda nas costas dela até que Sam andasse mais rápido. Folhas de pinheiro se enfiaram nos pés dela como agulhas. Estavam entrando cada vez mais na floresta. O ar ficou mais gelado. Sam fechou os olhos, porque não havia sentido em tentar enxergar. Deixou Charlie guiá-la pela floresta. As folhas faziam barulhos. Pesaram sobre árvores caídas. Entraram em um córrego estreito que provavelmente escoava da fazenda até o riacho. Corra! 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 Repetia Sam em silêncio para Charlie na sua cabeça. Por favor, corra. Sai. Charlie parou de andar. O braço dela envolveu Sam pela cintura. Tem uma pá. Uma pá. Sam não entendeu. Passou os dedos pelas pálpebras. Os coágulos de sangue tinham selado seus olhos. Ela empurrou com delicadeza, abrindo aos poucos os olhos.
A luz suave da lua lançou um brilho azulado na clareira em frente a elas. Havia mais do que uma pá. Um monte de terra revolvida há pouco tempo estava ao lado de um buraco aberto na terra. Um buraco. Uma cova. A visão dela se afunilou no vazio escancarado preto quando tudo voltou a ficar em foco. Isso não era um assalto ou uma tentativa de intimidação para se livrar de um monte de dívidas. Todos sabiam que o incêndio da casa tinha colocado os Kim em uma situação financeira penosa. A luta com a seguradora. A expulsão do hotel. As compras nos brechós. Zacharia Culpeper tinha presumido que Rusty forraria sua conta bancária forçando os clientes devedores a pagar suas dívidas. Ele não estava tão errado. Gama tinha gritado com Rusty na noite anterior sobre como os $20.000 que os Culpeper deviam ajudariam muito a tornar a família solvente de novo, o que significava que tudo aquilo se resumia ao dinheiro. E pior, era uma estupidez, porque as contas em aberto não teriam morrido com o pai dela. Sam sentiu reverberar a raiva de antes. Mordeu a língua com tanta força que o sangue inundou sua boca. Havia uma razão pela qual Zacharia Culpeper era um vigarista de longa data. Como em todos os seus crimes, o plano era ruim, mal executado. Cada mancada os levará para aquele momento. Tinham cavado uma cova para Rusty, mas, como ele estava atrasado, porque ele sempre está atrasado, e como hoje foi o único dia em que elas tiveram permissão para faltar ao treino de corrida, agora a cova seria para Charlie e Sam. Certo, garotão. Hora de fazer a sua parte. Zack repousou o apoio da espingarda no quadril. Ele tirou um canivete do bolso e o abriu com uma mão. As armas farão muito barulho. Pegue isso. Passe bem na garganta, como se fosse um porco. Cano Alto não pegou a faca. Vamos. Como combinamos, falou Zack. Você cuida dela. Eu pego o menor. Cano Alto não se mexeu. Ela tem razão. Não temos que fazer isso. O plano nunca foi ferir as mulheres. Elas nem deveriam estar aqui. Como é que é? Sam agarrou a mão de Charlie. Eles estavam distraídos. Ela podia correr. O que está feito, disse Cano Alto. Não temos que piorar tudo matando mais gente. Gente inocente. Meu Deus. Zack fechou o canivete e o enfiou de volta no bolso. Já falamos disso na cozinha. Cara, não é como se tivesse escolha. Podemos nos entregar. Zack apertou a espingarda. Bela. Merda. Eu me entrego. Levo a culpa por tudo. Sam empurrou Charlie, avisando-a que era hora de se mexer. Charlie não se moveu. Ficou paralisada. O diabo que você vai. Zack bateu no peito de Cano Alto. Acha que você é preso por assassinato só porque você encontrou a merda da sua consciência? Sam soltou a mão da irmã. Charlie, corra, sussurrou Sam. Não vou entregar você, repetiu Cano Alto. Vou dizer que fui eu. Na droga da minha caminhonete, Charlie tentou pegar a mão de Sam de novo. Sam a empurrou, sussurrando. Vai. Maldito. Zack levantou a espingarda, apontando para o peito de Cano Alto. Vou dizer o que vai acontecer, filho. Você vai pegar o meu canivete e vai rasgar a garganta dessa cadela, ou vou abrir um buraco no seu peito do tamanho do Texas. Ele bateu o pé. Agora. Cano Alto sacou o revólver, apontando para a cabeça de Zack. Nós vamos nos entregar. Tira essa merda dessa arma da minha cara, seu viadinho de merda. Sam cutucou Charlie. Ela tinha que se mexer. Ela tinha que sair dali. Só haveria uma chance. Praticamente implorou para a irmã. Vai. Eu mato você antes de matar elas, ameaçou Cano Alto. Você não tem culhões para puxar esse gatilho. Tenho. Sim. Charlie não desempacava. Os dentes dela estavam rangendo de novo. Corra, implorou Sam. Você tem que correr. Riquinho de merda. Zack cuspiu no chão. Ele foi limpar a boca, mas era só uma distração. Ele tentou pegar o revólver. Cano Alto tinha antecipado o ataque. Ele empurrou a espingarda para trás com a mão. Zack perdeu o equilíbrio. Não conseguiu controlar os pés. Caiu de costas balançando os braços. Corra. Sam empurrou a irmã para longe. Charlie, vai. Charlie virou um borrão em movimento. Sam começou a segui-la. Perna alta, braço dobrado. Outra explosão. O clarão do revólver. Uma vibração repentina do ar. A cabeça de Sam foi lançada com tanta violência que o pescoço estalou. O corpo dela seguiu em um giro brutal. Ela girou como um peão, caindo na escuridão, da mesma forma que Alice caiu na toca do coelho. Você é bonita. Você sabe, não é? Os pés de Sam bateram no chão. Ela sentiu os joelhos absorvendo o choque. Olhou para baixo. Os dedos do pé dela estavam todos apoiados no piso de madeira molhado. Olhou para cima para ver seu reflexo, a encarando de volta no espelho. Inexplicavelmente, Sam estava na casa da fazenda em frente da pia do banheiro. Gama estava atrás dela, com os braços fortes em volta de sua cintura. A mãe parecia mais jovem, mais delicada, no espelho. As sobrancelhas dela estavam arqueadas como se tivesse ouvido algo dúbio. Essa era a mulher que explicará a diferença entre ficção e fusão para um estranho no mercado, que elaborava caças aos tesouros tão complicadas que duravam Páscoas inteiras. Quais eram as pistas agora? Me fala, perguntou Sam para o reflexo da mãe. Me fala o que você quer que eu faça. A boca de Gama abriu, mas ela não falou. O rosto dela começou a envelhecer. Sam sentiu saudades da mãe que nunca veria envelhecer. Linhas finas se espalharam a partir da boca de Gama. Pés de galinha em volta dos olhos. Rugas se aprofundaram. Mechas grisalhas salpicaram o cabelo preto. O queixo dela cresceu mais.
A pele começou a desmanchar. Dentes brancos apareceram pelo buraco na bochecha dela. O cabelo virou um emaranhado branco ceboso. Os olhos murcharam. Ela não estava envelhecendo. Ela estava se decompondo. Sam lutou para fugir. O cheiro da morte a envolveu. Terra molhada, vermes frescos perfurando a pele dela. As mãos de Gama em volta do rosto dela. Ela fez Sam virar. Os dedos reduzidos a ossos secos. Os dentes pretos afiados como navalhas, quando Gama abriu a boca e gritou. Eu disse para fugir. Sam respirou profundamente, acordando. Os olhos dela abriram uma fresta para a escuridão impenetrável. A terra encheu sua boca. Solo molhado. Folhas de pinheiros. As mãos dela estavam na frente do rosto. A respiração quente rebatia contra as palmas. Havia um som. SHSH, SHSH, SHSH. Uma vassoura varrendo. Um machado golpeando. Uma pá jogando terra em uma cova. A cova de Sam. Estava sendo enterrada viva. O peso da terra sobre ela era como uma prensa de metal. Me desculpe, reconheceu a voz de cano alto no meio das palavras. Por favor, Deus, por favor, me perdoe. A terra continuava vindo, o peso se transformando em um torno que ameaçava espremer o ar direto para fora dela. Você sabia que Giles Corey foi a única ré nos julgamentos das bruxas de Salem condenada à morte. Lágrimas encheram os olhos de Sam, escorreram pelo rosto dela. Um grito ficou preso dentro da garganta. Não podia entrar em pânico. Não podia começar a gritar ou se agitar porque eles não iriam ajudá-la. Atirariam de novo nela. Implorar pela sua vida apenas apressaria o fim de sua existência. Acho que você já passou daquela fase boba e dramática da adolescência. Sam inspirou insegura. Ela se surpreendeu quando percebeu que o ar estava entrando nos pulmões. Ela podia respirar. As mãos dela formaram uma concha em volta do rosto, criando um bolsão de ar embaixo da terra. Sam firmou a junção das mãos. Se forçou a respirar bem devagar para preservar o precioso ar que lhe restava. Charlie tinha dito para ela fazer isso, anos atrás. Sam podia imaginar a irmã com o uniforme de bandeirante. Os braços e as pernas dela como pequenos gravetos. A camisa amarela vincada e o jaleco marrom com todas as medalhas que tinha ganho. Ela lera em voz alta o guia do aventureiro na hora do café da manhã. Se for pega por uma avalanche, não chore ou abra sua boca. Lera Charlie. Coloque as mãos na frente do rosto e tente criar uma bolha conforme você para de cair. Sam colocou a língua para fora, tentando ver qual era a distância até as mãos. Calculou que era meio centímetro. Flexionou os dedos, tentando ampliar a bolha de ar. Não havia espaço para se mover. A terra estava compactada firme em volta das mãos, quase como cimento. Tentou avaliar a posição de seu corpo. Não estava deitada sobre as costas. O ombro esquerdo dela estava apertado contra a terra, mas também não estava apoiado por completo na lateral do corpo. Os quadris estavam virados, formando um ângulo com os ombros. O frio se infiltrou pela parte de trás da bermuda de corrida. O joelho direito estava dobrado, a perna esquerda reta, o torso retorcido. Um alongamento de corredor. O corpo caíra em uma posição familiar. Sam tentou jogar o peso para outro lado. Não pôde mover as pernas. Tentou os dedos, os músculos da panturrilha, os tendões do joelho. Nada. Sam fechou os olhos. Estava paralisada. Nunca mais andaria de novo, não correria de novo, não se mexeria sem ajuda. O pânico invadiu seu peito como um enxame de mosquitos. A corrida era tudo o que ela tinha. Era o que a definia. Qual era o sentido de tentar sobreviver se nunca mais pudesse usar as pernas de novo? Apertou o rosto nas mãos para não chorar. Charlie ainda podia correr. Sam tinha visto a irmã disparar na direção da floresta. Foi a última coisa que vira antes de o revólver disparar. Sam conjurou na sua mente a imagem de Charlie correndo, as pernas esguias movendo com uma velocidade impossível conforme fugia, para longe, sem nunca hesitar, nunca parando para olhar para trás. Não pense em mim, implorou Sam, a mesma coisa que dissera a irmã 1.000.000 de vezes antes. Apenas concentre-se em você e continue correndo. Será que Charlie conseguiu? Encontrou ajuda? Ou teve que olhar para trás para ver se Sam seguia e, em vez dela, encontrou a espingarda de Zacharia Culpeper enfiada em sua cara? Ou pior, Sam expulsou o pensamento de sua mente. Viu Charlie correndo livre, conseguindo ajuda, trazendo a polícia até a cova, porque ela tinha o senso de direção da mãe, nunca se perdia, e lembraria onde a irmã estava enterrada. Sam contou as batidas do coração até que a sentiu ficando mais lentas, indo para um ritmo menos frenético. E, então, sentiu uma coceira na garganta. Tudo estava cheio de terra, olhos, nariz, boca, pulmões. Ela não conseguia conter a tosse que queria sair da boca dela. Os lábios abriram. A inspiração involuntária puxou mais terra para dentro do nariz. Tossiu de novo e de novo. A terceira vez foi tão forte que sentiu uma câimbra no estômago quando o corpo tentou se retorcer para uma posição fetal. Sam sentiu um choque no coração. As pernas tremeram. O pânico e o medo tinham cortado as conexões vitais entre o cérebro e a musculatura. Não estava paralisada, e sim aterrorizada. Algum mecanismo ancestral de luta ou de defesa a expulsou do próprio corpo até que ela pudesse entender o que estava acontecendo. Sam se alegrou muito conforme voltou a sentir a parte de baixo do corpo. Era como se estivesse andando dentro da piscina. No começo, pôde sentir os dedos se abrindo sob a terra espessa. Então, os tornozelos foram capazes de se dobrar. Depois sentiu um movimento muito pequeno nos tornozelos. Se podia mover os pés, o que mais podia mover?
Sam flexionou as panturrilhas, aquecendo-as. Os quadris começaram a queimar. Os joelhos se tensionaram. Concentrou-se nas pernas, dizendo a si mesma que poderiam se mover, até que o corpo retornou com a mensagem de que, sim, as pernas podiam se mover. Não estava paralisada. Tinha uma chance. Gama sempre disse que Sam tinha aprendido a correr antes de aprender a andar. As pernas eram a parte mais forte do corpo dela. Poderia cavar um buraco aos pontapés. Sam trabalhou com as pernas, fazendo movimentos infinitesimais para frente e para trás, tentando cavar através da camada pesada de terra. A respiração ficou quente nas mãos. Uma neblina densa ocultou o pânico no seu cérebro. Estava usando muito ar? Isso importava. Continuava perdendo a noção do que estava fazendo. A parte de baixo do seu corpo se movia para frente e para trás. Às vezes, se pegava pensando que estava deitada no convés de um barquinho balançando no oceano. Então, voltava para a realidade. Percebia que estava presa sob a terra e lutava para se mover mais rápido, com mais força, só para ser acalentada de volta no barco. Tentou contar bem devagar. 1, 2, 3. Sentiu câimbras nas pernas, no estômago, em tudo. Se forçou a parar, mesmo que por alguns segundos. O descanso foi quase tão dolorido quanto o esforço. O ácido lácteo ferveu os músculos cansados, fazendo o estômago revirar. A coluna tinha torcido como um parafuso apertado que pinçava os nervos e disparava uma corrente de dor no pescoço e nas pernas. Cada respiração ficava aprisionada nas mãos como um pássaro na gaiola. Existe uma chance de sobrevivência de 50%, lera Charlie em seu guia do aventureiro. Mas só se a vítima for encontrada dentro de 1 hora. Sam não sabia há quanto tempo estava. Na cova, era como a perda da casa de tijolos vermelhos, como assistir à morte da mãe, algo que tinha acontecido há 1000 anos. Enrijeceu os músculos do estômago e tentou uma flexão lateral. O braço foi contraído. O pescoço forçou. A terra pressionou de volta, afundando o ombro no chão molhado. Precisava de mais espaço. Sam tentou balançar os quadris. Tinha 2 centímetros de espaço no começo, depois 4, então pôde mover a cintura, o ombro, o pescoço, a cabeça. De repente, surgiu mais espaço entre sua boca e as mãos. Sam colocou a língua para fora de novo. Sentiu a ponta encostando na fresta entre as 2 palmas. Aquilo era 1 centímetro, no mínimo. Progresso. Começou a usar os braços, movendo-os para cima e para baixo, para cima e para baixo. Havia pouco espaço dessa vez. Centímetros. Então, alguns milímetros de terra se moveram. Tinha que manter as mãos em frente ao rosto para que pudesse respirar. 1 hora. Era isso que Charlie dera para ela. O tempo de Sam estava quase no fim. As palmas estavam quentes, ensopadas com a condensação. O cérebro boiava com a vertigem. Sam deu uma última respiração profunda. Empurrou as mãos. Os pulsos pareciam prestes a quebrar conforme ela girava as mãos. Pressionou os lábios juntos, rangeu os dentes e cravou os dedos no solo, tentando furiosamente deslocar a terra. E, ainda assim, a terra a empurrava para baixo. Os ombros incendiaram com a dor. Trapézios, romboides, escápulas, ferros quentes perfurando os bíceps dela. Os dedos pareciam prestes a partir. As unhas lascaram. A pele das articulações rasgou. Os pulmões iam colapsar. Não podia continuar segurando a respiração. Não podia continuar lutando. Estava cansada. Sozinha. A mãe estava morta. A irmã se foi. Sam começou a gritar. Primeiro dentro da cabeça, depois pela boca. Estava tão brava. Furiosa com a mãe por ter agarrado a espingarda, com ódio do pai por ter trazido esse inferno até a casa deles, chateada com Charlie por não ser mais forte e perplexa para caralho porque ia morrer em uma cova maldita. Uma cova rasa. O ar frio envolveu os dedos dela. Tinha atravessado o chão. Menos de 60 centímetros a separavam da morte. Não havia tempo para se alegrar. Não tinha ar nos pulmões, nenhuma esperança a menos que continuasse cavando. Afastou os detritos com os dedos. Folhas. Pinhas. O assassino tentará esconder a terra recém-revolvida, mas não contará com a garota cavando sua saída de dentro para fora. Agarrou um punhado de terra, depois outro e continuou até que foi capaz de contrair os músculos abdominais, uma última vez se impulsionar para cima. Sam engasgou com a lufada repentina de ar. Cuspiu terra e sangue. O cabelo estava emaranhado. Encostou os dedos no lado da cabeça. O dedinho escorregou para dentro de um pequeno buraco. O osso estava liso dentro do círculo. Era ali onde a bala tinha entrado. Tinha levado um tiro na cabeça. Tinha levado um tiro na cabeça. Sam afastou a mão. Não ousou limpar os olhos. Apertou as pálpebras para ver mais longe. A floresta era um borrão. Viu 2 pontos gordos de luz flutuando como abelhas preguiçosas na frente dela. Ouviu a água escorrendo, ecoando, como se passasse pela saída de um túnel que serpentava por baixo de uma torre meteorológica e desembocava em uma estrada pavimentada. Outro par de luzes passou flutuando. Não eram abelhas. Eram faróis.